programa Coma Bem de volta. Hoje temos um programa especialíssimo, né, Tereza? Tereza Cristina da Olá, nutrição, pessoal. eu, Bebeto Badic do jornalismo. Já pensou o que comer na hora do lanche, na hora da escola, da faculdade, não fazer fila no bar, não comer fritura? O que os teus alunos propõem para nós, Tereza? Hoje nós temos algo muito especial. Hoje é um desafio, né? Um desafio para Yasmin, para Beatriz, para Felipe e para o Diogo. Porque Bebeto e eu os desafiamos a vir aqui fazer um lanche que seria um lanche muito adequado. Mais do que isso, né, Tereza? Eles vão ter que falar, então eles não dormem faz uma semana. Não. Eles já ensaiaram, Eu penso, Bebeto, que essa inserção desses acadêmicos dentro do programa, eles trazem a realidade deles, aquilo que eles vivem e a necessidade que eu tenho disso, de trazer um lanche mais adequado, com custo baixo, fácil de fazer, nutricionalmente adequado. Com uma alta qualidade nutricional. Isso, também isso. Então, são coisas simples e o custo não é elevado, e eu sempre penso dessa forma. Então, eles fizeram uma proposta para mim e para o professor Bebeto, que eles poderiam fazer esses lanches e trazer como amostra. E não somente, nós não estamos falando aqui da universidade, do acadêmico, do estudante de forma geral. Seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele principalmente criança. E o que eles vão mostrar aqui é que os pais podem fazer e as crianças podem fazer junto com os pais. Então traz aquela questão de não comer aquele alimento ultraprocessado, não comer aquele alimento industrializado, que só traz prejuízos à saúde, crescimento e desenvolvimento das crianças. Porque às vezes é muito mais fácil para os pais dar um pacote de salgadinho, né? A gente olha nas filas de mercado, ficamos apavorados com isso, né? Nós da nutrição mais ainda. Aí as crianças levam só os pacotes de salgadinhos, os pais não falam nada. Né? Isso é o pior de tudo. De certa forma, sim. Não seguir o exemplo dos pais. Enfim, vamos lá? Como o programa Coma Bem se propõe a fazer algo extremamente adequado, nutricionalmente adequado, conforme o professor Bebeto falou, nós vamos chamar os dois acadêmicos agora para esse primeiro bloco. Isso, é um acadêmico e uma acadêmica. Isso. Os academiques. Vamos lá? Beatriz e Diogo, podem vir aqui. Muito bem. Olá! Que bom que vocês vieram aqui para o programa. Quem é que vão apresentar? Vai começar, a Beatriz vai começar. Beatriz, o que você vai fazer pra gente, Beatriz? Hoje eu vou Fala no microfone. Hoje eu vou fazer uma panqueca de banana com aveia, muito fácil, muito rápido e muito saborosa. Bebeto, algo bem importante. A Beatriz escolheu esse prato porque ela faz, ela come e ela entende como muito bom, porque vai ter proteína, vai ter fibra, vai ter uma qualidade nutricional, uma boa digestibilidade e vai ficar saciada. Não precisa comer doce depois que come essa panqueca? Não precisa. Mas será, Beatriz, que não dá para colocar uma geleia em cima dessa panqueca? O que tu acha? Até dá. O mel. Eu acho que vai ficar muito bom. Mas não precisa. Não precisa. Ela é muito boa assim. Só assim. E ela fica doce, Beatriz? Fica um docinho muito bom da banana. Mas tem algo bem importante que ela colocou nessa panqueca, Bebeto. Só pode ser aveia. Também aveia. A rainha da aveia. Também aveia, né? Mas ela colocou cálcio. Leite em pó. Cálcio. Então aumenta o aporte de cálcio para uma criança, para um adolescente, para um adulto. Ela vai fazer para nós? Ela vai fazer agora, Bebeto, então, Tereza, ao vivo. Pra cá pra Pois não. Que eu pego o microfone, porque aqui eu sou o Louro José da Tereza. Né? Vamos lá, Beatriz. Vamos lá. Beatriz, eu vou ficar aqui ao seu lado. Eu seguro o microfone quando ela for falar. Conseguiu, Beatriz? E aí eu cuido aqui. Isso. Tu vai colocar... Tu colocou um pouquinho de manteiga, pode ser óleo? Pode ser óleo? Pode ser. Tá. E o que vai dentro dessa panqueca aí? Pode dizer os ingredientes? Ou a professora mostra, tá? Isso. Mas diz você, o que vai? Vai um ovo, 3 colheres de aveia, 1 colher de canela e 1 colher de leite em pó. E uma banana amassada. Ótimo. Gente, ela já deixou tudo preparadinho aqui. Vamos lá. Pode fazer, Beatriz. Tudo preparadinho já. O que é isso que ela tá pondo aí, Tereza? Vou deixar ela falar, né, Bebeto? Vai lá. Toda a mistura de todos esses ingredientes. É só bater e deixar. Ela é bem rapidinha de ser feita. Bate no liquidificador? Não, na mão mesmo. Na mão.
Se a gente fosse mensurar tudo isso aí em tempo, 10 minutos está pronto, Beatriz? O que tu acha? 10 minutos. 10 minutos. E, Beatriz, você enrola isso? Você pode levar isso de lanche para a faculdade? Pode. Pode? De café da manhã, de lanche da tarde. Uhum. É importante. É aquilo que eu te falei, será que se a gente colocar, dá para colocar uma fatia de queijo, daí aumenta a quantidade de cálcio também? Ótimo, Eu costumo muito fazer bom, sempre com queijo. muito bom. Por que você recomenda isso, Beatriz? Porque a nossa acadêmica de nutrição, né, ela está no 2º semestre, a gente já está com essas ideias maravilhosas para a gente. Por que você recomendaria isso para os seus colegas, ou para a criança, ou para quem quer que seja essa... Eu acho que é um lanche, assim, muito rápido e fácil de fazer. E tem todos os nutrientes que a gente precisa, né? Tem a proteína, tem o cálcio, tem o potássio da banana. Muito bom. Gente, olha só. Olha só, vamos uma profissional. Uma já. profissional aqui. Parabéns, Beatriz. Vamos deixar. Atenção. Agora muito Isto! bem. Muito bom, Beatriz. Bebeto, acho que enquanto a Beatriz termina aqui, a gente já pode ir falando com o Diogo. Isso, vamos lá, Diogo. Diogo, tudo contigo agora. O que tu preparaste para nós aqui? Eu fiz aqui um bolinho de chuva assado. Oh, e hoje está chovendo, gente. Eles, inclusive, mandaram um WhatsApp para São Pedro para que chovesse para a gente poder consumir o bolinho. E aí, explica como que foi. Bom, eu coloquei um ovo, uma banana bem amassada. Só um pouquinho, vamos devagar, Diogo. Um ovo. A banana amassada, farinha de arroz, farinha de aveia, canela e um pouquinho de açúcar de merara, para não ficar muito doce. Açúcar a gente nem vai mostrar aqui, né? Quanto que foi de açúcar? 2 colheres. Duas colheres de sopa rasas? Rasas. Aham. E eu gostaria de perguntar para você, Diogo, dá para fazer esse bolinho de chuva assado e congelar para você ter Claro. 2, 3 semanas, fazer uma quantidade maior? Sim, principalmente pra gente que estuda, não tem muito tempo durante a semana estar fazendo, né? Fazer no final de semana e deu vontade de comer depois da aula, vai lá e assa. É bem prático. Quantos desses você acha que a gente poderia levar de lanche? Digamos um acadêmico lá, um universitário, poderia levar quantos? Depende da fome, né? Depende da fome, mas eu acho que uns 3. 3 tá seriam ótimo. suficientes. Aham. E para uma criança pequena, um desses ou 2 no máximo. Pessoal, vejam bem, a gente tem aqui uma qualidade nutricional. Vocês vão vendo que os ingredientes, eles são semelhantes aos que a Beatriz colocou ali. E é fácil de preparar. Quanto barato, tempo? né? Barato, Muito, com muito. banana. Custo muito barato. E uma fruta de fácil acesso também, né, Bebeto? Tem o ano todo, né? Quanto tempo leva de preparo, Diogo? Depois que pronto, um forno bem pré-aquecido, de 20 a 25 minutos. É bem rapidinho. No todo, desde o início. Depois que misturou, deu pra misturar ali meia hora, no máximo. Beleza. Então, dentro do programa Coma Bem, 30 minutos. Olha só, calcularam bem, hein? Diogo, eu acredito que essa receita seja nutricionalmente adequada. Você comendo 3 porções dessa, você vai estar muito bem nutrido, com uma boa quantidade de energia. Faltam 2, então. Hã? Eu comi só um, faltam 2. Gente, depois a gente dá o prato cheio para ele, né, Diogo? Pode comer tudo, não tem problema. É muito bom, já provei. Quando a gente vai comer isso aí, o que é importante, pessoal? Esse tipo de lanche, como ele tem farinha de arroz, tem aveia, a digestibilidade dele é muito boa e tem a proteína também, e tem a fruta. Então eu vou comer isso no intervalo da faculdade ou da escola, não importa, eu vou ter energia. Para voltar e ficar atento às aulas. Então é uma coisa muito simples, barata, de um valor nutricional adequado, fácil de fazer. E algo importante, né, Diogo, que a gente estava falando, os pais devem levar os filhos para fazer junto, né? Claro. Para ter experiência dentro da cozinha e saber que a criança saber que ela está comendo. Muito bom, muito bom. E dá valor àquilo, não é, Diogo? Educação alimentar. Todo o processo da educação alimentar. Muito obrigada, Diogo. Gostei muito Gente, todas essas sugestões não são minhas nem do professor Bebeto. São deles. Quando nós chegamos hoje de manhã no laboratório, as coisas já estavam quase prontas. Então, essa questão de ser protagonista, né? De ter essa iniciativa
é muito importante. E é o que a universidade se propõe, né? Dentro dessa Abre aqui, iniciativa. Tereza, para não dar as costas Tá. para Vamos lá? Yasmin. Era isso que esses dois teriam. Era isso que nós tínhamos para colocar. Eu queria perguntar para vocês dois, pode vir aqui, ao meio. Queria perguntar para vocês como é que essa pequena experiência de falar sobre nutrição ao público, porque não estava no script isso aí, né? Não estava. Pode falar, Eu Beatriz. sei que foi a Beatriz até que mandou um áudio pro namorado, treinando para poder estar aqui hoje, né, Beatriz? Foi mesmo. Mas é muito bom falar sobre nutrição, é o que enche os olhos da gente, Porque né? é uma coisa, né? Se vocês forem, por exemplo, trabalhar, que é clínica que chama, né? Vocês vão ter que falar com as pessoas, né? Então não pode fugir disso. A gente tava bem nervoso antes, Mas mas saíram muito bem, deu tudo gente, certo. super tranquilo. É muito bom falar sobre nutrição, porque é o que a gente vê na aula e agora a gente tá botando em prática e passando pro público. E podendo falar sobre Claro, isso, né? sim. O que eu acho mais importante é essa disponibilidade, essa iniciativa, essa criatividade de fazer isso e pensar que a gente pode colaborar com a saúde das pessoas através do trabalho de vocês. Muito obrigada, gente. Valeu. Obrigado, Grisada. Obrigado pela oportunidade. Prepara a segunda turma que daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta com outros 2 alunos para falarem sobre os experimentos dele. Obrigado, Diogo. Obrigado, Beatriz. Muito bem. Programa Coma Bem de volta daqui a pouco aqui no YouTube, Facebook e UFN TV. Programa Coma Bem de volta hoje com o protagonismo discente, né, professora? Queriam tanto isso na universidade, nós temos aqui no programa Coma Bem. Isso faz parte do aprendizado, das práticas que nós temos dentro da universidade. E o curso de nutrição, ele trabalha muito com essas práticas, né? Além de ter toda a parte base teórica, aqui, por exemplo, é o nosso laboratório de técnica dietética, quando a gente aprende a preparar esses pratos. Tem até vocês já fizeram uma disciplina de técnica dietética, né? Onde aprende cada nutriente de forma específica e montagem de algum alimento relacionado a isso. Mas voltando ao que nós estávamos conversando, aos nossos protagonistas, né, que tiveram essa brilhante ideia, nós vamos falar agora com o Felipe e com a Yasmin. Felipe e Yasmin fazem parte do programa Coma Bem, são nossos bolsistas voluntários aqui desde o início do semestre. Mas o que eu queria deixar aqui bem claro, voltando ao que nós estávamos falando anteriormente, Bebeto, não somente protagonismo, né, discente aqui dentro da universidade, mas o nosso papel enquanto professores, dar força a esse protagonismo. Estimular, dar força e abrir esses horizontes. Então, nós temos que pensar também que no próximo mês nós teremos o Dia da Criança. E eles pensaram também nisso, eles propuseram também isso, que esse programa se torne uma demonstração educativa do que os pais com os filhos podem fazer, o que as crianças podem fazer para melhorar a qualidade nutricional da alimentação das crianças. Exato. E são coisas muito simples. Beatriz e Felipe, pode vir aqui. Por favor, venham até aqui receber os seus prêmios. Não fala bobagem. Fala bobagem. Mas é um Oi, prêmio estar Beatriz. aqui apresentando Oi, o Yasmin, programa. desculpa. Gente, a professora até errou o nome da nossa Yasmin. Beleza, o prêmio estar aqui apresentando os seus produtos. Sim, sim. Tudo bom, Felipe? Que bom que vocês estão aqui. Nós vamos começar. Yasmin, eu vou começar com você, tá? E o que você trouxe para nós e o que você sugere de lanche, tanto para adolescente, para adulto, como para criança? E como fazer isso? Por que fazer isso? Bom, eu trouxe um iogurte aqui, natural, né? E eu vou fazer uma receita bem fácil, bem simples, que é basicamente só iogurte natural, que é fonte de cálcio, né? Um morango. É cálcio? Cálcio. Cálcio, Bebeto. Ajudando no desenvolvimento. Não faz outra pergunta. Aqui a gente tem um morango, né? Que
é uma fruta para dar um gostinho adocicado, né? No Sim, sim, iogurte sim. natural, um farelo de aveia e uma chia. Farelo de aveia se usa muito pouco nesse programa, né? Tá É sendo muito bom. criativa. Eu queria perguntar, Yasmin, é possível colocar aveia ao invés de colocar o farelo de aveia? Sim. Sim, fica pode bom. ser colocado. E se a pessoa não gostar muito da textura, dá até para colocar farinha de aveia, Isso, né? isso. Aham. Você pode preparar para a gente só para vocês verificarem como fica. Tá? Aqui tem 30 gramas de farinha de farelo de aveia e 30 de chia. Daí a gente vai colocar aqui. O que é importante colocar também, né, Yasmin, que além de ter uma boa quantidade de fibra, a gente tem, além do iogurte, a gente tem muita proteína aí, não tem? Muita proteína. Então significa que isso aí vai... Ai, gente, olha que coisa mais linda. Mostra aí só assim. Dá licença? Mas tá aqui, ó, a câmera Ó, tá aqui, Tereza. olhem aqui, Tereza, gente. a câmera está aqui, amor. Olhem aqui, É que quase maravilha. uma sobremesa, né? Muito bem, muito bem. Olhem Põe só aqui que de maravilha. volta aqui tá Agora o ela close, simplesmente isso. vai misturar. Yasmin, eu queria perguntar, é possível a gente levar para a escola, para a faculdade, isso? Como é que Sim, transporta, né? é bem prático, né? A gente precisa só de um potinho, pode ser tanto de vidro quanto de plástico, com tampa, né? E cuidar também, por causa do iogurte, cuidar a temperatura, né? Se tiver um dia muito quente, a gente coloca numa bolsa térmica. Ótimo, bem. ótimo, ótimo. Isso aí, será que sacia uma criança ou um adulto? Ah, eu acho que sim. Se for uma Porque- criança pequena, acho que nós colocaríamos a metade disso, até né? menos. Aham. E é bonito porque, além do que nós mostramos antes de fazer, essa chia, ela vai criar uma goma e a consistência disso vai ficar muito boa. Gente, olhem só, com licença, eu não vou comer, tá, Bebeto? Porque Acho eu não bom. é porque ele vai querer comer, tá, É gente? óbvio. Tu disse Ó, que isso olha é isso. porção para um adulto. Ó. Gente do céu. Isso aqui eu diria que essa porção aqui é para um adulto ou para um adolescente, mas para uma criança a gente colocaria a metade, poderia deixar uma quantidade maior de fruta. Então colocaria uns 10 gramas de aveia, mais uns 10 gramas de chia e colocaria em torno de 100 gramas de iogurte. E o iogurte também pode ser de fruta para criança. Aqui a Yasmin escolheu um iogurte natural. Que você vai saborizar com a fruta. Gente, olhem só, já está mudando a consistência. Olhem só que maravilha. Eu estou com água na boca. Meu Deus do céu. É bom. E você faz isso, Faço. Yasmin? Quase sempre eu trago na aula e eu trago num potinho, né, misturado. E fica muito bom. Eu queria colocar para vocês disso que a Yasmin traz, porque quando a gente está em sala de aula, você é professor, você dá uma olhada, dá uma passada, quem está comendo o que quando eles saem para o intervalo. E a gente olha, esse pessoal está comendo muito bem, está melhorando muito a O alimentação. pessoal da nutrição, né? Pessoal da nutrição. É o mínimo, né? Não necessariamente. Eu estou falando dessa turma, eles têm uma prática, até eu dou uma olhada, não é, Felipe? De vez em quando a professora vai lá e olha, o que está comendo? O que você está comendo aí, né? Mas é curiosidade para saber se aquilo que a gente está trabalhando na Eles teoria estão está sendo feita na na prática. Yasmin, da mesma forma que a Beatriz colocou lá, o que poderia ter dentro desse iogurte? Eu poderia colocar um pouquinho mais de cálcio para a criança, por exemplo. Poderia colocar uma colher de sobremesa. Nós não falamos sobre isso antes, né, Yasmin? Não falamos sobre isso antes. Mas poderia colocar uma colher de leite em pó junto a esse iogurte e aumentaria a quantidade de cálcio. Então eu não preciso um grande volume, eu preciso da qualidade nutricional, Porque que é muito importante. Para os ossos, o cálcio. É para crescimento, né, Yasmin? Crescimento e desenvolvimento, que é muito importante, né? Nessa fase que a criança, seja na primeira infância, dos 2 aos 6 anos, dos 6 aos 10, e no início da adolescência também muito importante, certo? Mas nós temos uma outra proposta agora, né, Beatriz? Obrigado, Yasmin. Nós temos uma outra proposta. Felipe. Yasmin. Yasmin. Isso, não é Beatriz. Tá bom. Eu ouvi, Beatriz, não ouviu? Eu só. Pessoal, por favor, né? Vamos continuar aqui e vamos. Felipe, tá muito alto. Isso, pega aí. Vamos mostrar o que o Felipe propôs beleza. pra gente aqui, gente. É um lanche assim
Felipe, eu gostaria de saber só por que você propôs esse lanche que você vai apresentar. Eu acho que é um lanche fácil de fazer, rápido, teoricamente, assim, né? O que mais demora é o frango. E eu acho que é bem nutritivo, né? Ainda mais para comer de tarde, ele é fácil também de fazer, de levar. Como o lanche que a Yasmin apresentou, são coisas que você vai acrescentando de alimentos que você tem em casa. Mas o frango não daria para você fazer no final de semana e deixar ele congelado nas porções para colocar diariamente, como nós falamos do Diogo? Seria mais simples, É mais fácil. mais simples, mais prático também. E o que você diria de qualidade nutricional desse lanche que você está propondo, Felipe? Eu acho que que ele é bem nutritivo, por ter a proteína do frango, a proteína do queijo, tem bastante vitamina A, que é da cenoura. Tá, mas o que é afinal que ele está propondo? Só um minutinho, professor Bebeto, nós não perguntamos ainda. Estou louco para Professor saber. Só um pouquinho de paciência, né, gente? Felipe, esse lanche que você trouxe, como é que você denominaria esse lanche que você trouxe? Vamos dar um nome para esse lanche aí. É Filipão. Porque olhando o que você fez, nutricionalmente você vai ficar extremamente saciado. Como o lanche que a Yasmin trouxe, também fica extremamente saciado. É um sanduíche o quê, Felipe? Um sanduíche de frango com cenoura? É isso? É um sanduíche de cenoura com frango. Eu não sei que nome daria para ele, mas eu sei que ele é bem nutritivo. É adequado. Mostra pra gente, mostra Felipe, ali por favor, o que vai dentro desse lanche. Aí, vai falando. Cenoura, aqui tem mais ou menos 50 gramas de cenoura. A cenoura raladinha. ralada. Isso. Gente, ele vai montar o sanduíche para vocês. E eu vou Olha que provar para maravilha. ver se ficou bom, tá, Tereza? Gente, a gente já está pensando em comer esse sanduíche. Lógico. Imagine. Tem mais ou menos 50 gramas de cenoura e 50 gramas de frango. Frango desfiado. Isso, frango desfiado. Depois tem requeijão também. Aí eu passei mais ou menos 2 colherinhas em cada, 2 colheres Sobremesa? de chá De chá. em cada fatia de pão. As 2 fatias de queijo e o pão integral. Que quantidade de frango vai aí? Aqui eu botei 50 gramas de frango e de cenoura. Ótimo. Eita. Ficaram iguais. É quase E um aí almoço. você fecha esse sanduíche, você faz ele em camadas. E como transportar isso, Felipe? Seria bom a gente colocar um guardanapo de papel e aí dar uma enroladinha no plástico filme. Ou também se tiver aqueles porta-lancheirinha assim, sabe, que tu coloca e fecha, também seria uma boa ideia. Mas o mais simples, né, seria colocar um papel toalha e um filme. E para condicionar para levar, depende da temperatura também, da mesma forma se que a tiver Yasmin. muito calor, é bom colocar numa lancheirinha, né, para que não corra nenhum risco. E Olhem aqui fica só. o nosso lindo sanduíche. Gente, Nossa, é um triplete. muito, É o triplex muito, que tu muito, falou, muito Felipe. bom. E além disso, o que você sugere como uma coisa rápida se a pessoa não quiser levar pão, Felipe? Fruta, né? Que toda fruta é boa, tanto para o nosso intestino, pelas fibras. E aí, aqui hoje, no caso, a gente cortou um pouquinho de mamão. Tem mais ou menos umas 100 gramas, 120 gramas de mamão. E aí, com um pouquinho de aveia. Pode colocar para nós ali? Que de aveia tem mais ou menos 30 gramas. Por que a aveia no mamão, Felipe? Felipe, a professora te ajuda a responder, tá? Pessoal, lembrar que a aveia é um dos melhores cereais que nós temos, tá? O índice glicêmico dela é médio para baixo. Ela tem uma qualidade nutricional, tem muita proteína. E isso que o Felipe coloca, vocês vejam bem, eu estou colocando uma fruta, eu estou colocando um açúcar, uma frutose, que também tem uma boa quantidade de provitamina A, conforme você falou dali da cenoura. Então, vocês vejam bem, o Felipe combinou a fruta com a aveia e o sanduíche com a cenoura. Então, são duas fontes muito boas de beta-caroteno. Lembrar que o beta-caroteno faz bem para a pele também, né? E agora as pessoas já estão se preparando para o verão.
E Felipe também pensou nisso. Vamos colocar aveia, vamos colocar E o mamão beta-caroteno. é bem digestivo também, né? É, a digestibilidade dele é muito boa. E da mesma forma, dá para você levar a fruta picada num pote e o farelo na outra ou já leva misturado? Eu acho que é melhor levar não que não seja prático levar misturado, mas eu prefiro levar separado e depois mistura. É porque Tanto vai umedecer. pela água da fruta, né? em todo caso. Muito bom. Eu acho, né? Mas vai de cada um. Você daria esse lanche para o seu filho? Para os dois, inclusive. Ele é pai, gente. Ele está pensando na saúde dos filhos. Olha que lindo, importante. Do que nós fizemos hoje, Felipe, o que você daria de lanche para o seu filho levar para a escola? Seus filhos levarem para a escola? Na verdade, tudo, né? Porque tanto que os guris fizeram, a Beatriz, a Yasmin e o Diogo, todos eles são bem nutritivos, são fáceis de fazer e se em todo caso tu colocar a criança para fazer contigo também vai ser uma brincadeira legal para eles e eles vão entender mais ou menos que é um alimento bom, né? E acho que tudo que a gente envolve a criança ali para fazer, eles fica uma coisa mais legal e eles aprendem mais fácil. Olha que maravilha. Gente, esse é o legítimo processo educativo. O Felipe, além de estar estudando nutrição, tem filhos e pensou nesse processo educativo com alimentação. É porque quando a gente faz o alimento junto com as crianças, elas aprendem. E se elas veem os pais fazerem, a educação está feita. Então, além do aluno, tem o pai. O pessoal veio aqui, Diogo Para encerrar o e programa, Beatriz só veio temos aqui. mais 32 segundos, agora 30. Além do Felipe ser o estudante, estar no aprendizado, ele também é pai e também está ensinando. promovendo saúde nos filhos, fazendo esse tipo de lanche. Certo? Agora agradecemos aos nossos queridos voluntários, alunos. Ai, gente, foi muito bom, né? Que Não hoje doeu, foram né? protagonistas. Foi fantástico. É um desafio. E isso faz parte do aprendizado de vocês também, do protagonismo, né? Protagonismo, Do protagonismo. E, pessoal, pensar muito bem, tá? Comer alimentos adequados, comer alimentos produzidos na região, comer alimentos da época sempre vai trazer um valor nutricional E adequado. também uma outra coisa interessante que todos pensaram, né, foi o custo. Também. Bem importante a questão econômica, né? Econômica prática. Gente, nós vamos encerrar aqui o programa Coma Bem. Porque eu vou começar desejando um feliz Dia das Crianças e com o nosso protagonismo discente aqui, fazendo a diferença, curso de nutrição fazendo a diferença. Pessoal, sigam um exemplo, vale a pena. Façam lanche com seus filhos, levem lanche feito em casa e nós temos a questão da economia do bolso também, né? Parabéns, pessoal, muito obrigada. Lá, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Até o próximo. Até a próxima.